Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre geografia e dessa vez eu trouxe um tema genérico, porém de extrema relevância para a compreensão de posteriores estudos da superfície terrestre. Esse tema é o nosso endereço cósmico. Então, sim, nós temos um endereço no universo, certo? Da mesma forma que quando nós mandamos uma carta ou recebemos uma carta, temos que colocar o número da casa, o CEP, o nome da rua, o bairro, a cidade, a gente pode dizer também que a gente tem uma posição, uma localização no universo, e é isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Então, nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é considerado um dos planetas rochosos e telúricos que estão próximos do Sol. Então, o Sol é a nossa estrela de quinta grandeza e próximo a ele temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Dentro dessa escala de proximidade, nós somos o terceiro mais próximo do Sol. Após Marte, nós temos um cinturão de asteroides, e depois desse cinturão de asteroides, nós temos os planetas considerados gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, ele não é mais considerado um planeta porque ele não atende a todos os requisitos que o caracterizem como um planeta. Então, ele foi rebaixado para planeta não. Essas características, tá certo, que foi em consenso entre os astrofísicos e físicos, perpassam por três condições, que é, para ser um planeta, tem que ter uma órbita em torno do Sol, assim como a Terra tem esse movimento de translação em torno do Sol, então tem que ter esse movimento, tem que ter uma gravidade que em si faça com que tenha um formato esférico e que nas proximidades ele tenha feito uma varredura, ou seja, ele seja isolado naquele ambiente que ele está, tendo atraído por gravidade todos aqueles astros menores que possam estar na sua proximidade, certo? Então, nesse último requisito, Plutão não atende porque tem vários corpos celestes de tamanhos parecidos com o dele, ou seja, com tamanhos razoáveis. Dito isso, o que é importante a gente estar entendendo? É que o nosso sistema solar, tá certo? Ele se dá, tá certo, em torno de uma estrela, ou seja, o nosso Sol. No entanto, a gente pertence a uma galáxia, a Via Láctea, onde existem bilhões e bilhões de sóis. Na verdade, os sóis são estrelas. Então, as estrelas que a gente vê à noite, na verdade, são outros sóis, mas devido à distância, a gente não tem a percepção que a gente tem em relação a nosso Sol. Então, nossa galáxia, a Via Láctea, ela é um conjunto de bilhões de estrelas, tá certo? No qual o nosso Sol também faz parte, e o nosso sistema solar, ele se dá em torno do nosso Sol. Então, nossa galáxia ela tem um formato de espiral. Esse formato de espiral não é o único formato das galáxias. Então, via de regra, os dois mais conhecidos são o espiral e o em forma elíptica, que é o caso da nossa vizinha Andrômeda. Então, em termos de localização do nosso sistema solar na Via Láctea, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a Via Láctea ela tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz, tá certo? E a gente está num dos braços que para o centro dessa galáxia é em torno de mais ou menos 25 mil anos-luz. Para a gente ter uma noção disso, até porque esse tipo de noção não é fácil da percepção, a velocidade da luz, tá certo? É cerca de 300 mil km por segundo. Então, se eu tiver uma velocidade de 300 mil km por segundo, em um ano eu vou percorrer 9 trilhões de quilômetros. Então, quando a gente está usando anos-luz, perceba que as distâncias medidas no universo são de uma compreensão fora do razoável. Tá ok? Então, dito isso, que a gente está na Via Láctea, a Via Láctea ela pertence a um grupo local de galáxias, e como eu acabei de informar, a mais próxima da gente seria a de Andrômeda, e esse grupo local pertence a um aglomerado de galáxias, que por sua vez pertence
a um superaglomerado. Esse aglomerado é o aglomerado de Virgem, no qual a gente pertence. E o nosso superaglomerado é o Laniakea, que é o último dado que a gente tem em relação ao nosso endereço cósmico, tá certo? Então, no universo, nós temos planetas, nós temos estrelas, nós temos asteroides de diversos tamanhos, nós temos vários corpos celestes, muitos deles ainda sendo estudados. Os mais distantes são considerados quasares, tá certo? E sempre que a gente está olhando para o espaço, na verdade a gente está vendo o passado. Então, como o que a gente está vendo é através do espectro luminoso, então existe um certo tempo para a luz chegar até a Terra. Então, para que a gente consiga identificar algum objeto no espaço, existe um certo tempo para que essa luz atinja a superfície. Então, quando a gente olha para esses astros, nós estamos vendo o passado. Mas sem querer aprofundar nesses critérios físicos, é importante a gente destacar algumas coisas que têm mais proximidade com a dinâmica da superfície terrestre. Por exemplo, esse cinturão de asteroides que eu falei, que fica entre Marte e Júpiter, uma vez por outra ele se desprende da gravidade na qual ele está presa, no caso a Júpiter, e se solta, e ao se deslocar ele pode acabar atingindo a superfície de um outro planeta. E aí, nesse caso, dependendo do tamanho do fragmento, tá certo? Ele pode ser considerado um asteroide, se for de tamanho grande, no caso da extinção dos dinossauros. Ele pode ser considerado um meteoroide. O meteoroide é antes de atingir a superfície, antes de atingir a atmosfera, perdão. Então, quando ele atinge a atmosfera, tá certo? Se ele se desintegrar e a gente conseguir perceber aquela luminosidade da desintegração, que nós chamamos de estrela cadente, naquele momento ele deixa de ser meteoroide e passa a ser meteoro. Se atingir a superfície terrestre, é meteorito. Então, o meteoroide, o meteoro e o meteorito seria basicamente o mesmo tipo de fragmento. Mas também temos outro astro bastante importante, assim, até inclusive para a história da ciência, que são os cometas. Os cometas são astros que estão a uma distância bem maior, ou seja, é como se estivessem no limite do nosso sistema solar. E eles também têm um movimento em torno do Sol, um movimento de translação. Então ele dá uma volta elíptica em torno do Sol, e como ele está muito distante, pegando o exemplo do mais famoso, que é o cometa Halley, que passa de 60 em 60 e poucos anos, é possível ser visto aqui da Terra. Ele, por estar nessa distância, podemos dizer de forma didática que seria um grande iceberg, então uma grande pedra de gelo, tá certo? Que quando passa próximo ao Sol, derrete e forma aquela cauda bonita que é possível visualizar nos materiais didáticos. Então, dito tudo isso, o importante é a gente destacar que o ser humano ele conhece muito mais o universo do que muitos dos outros assuntos técnicos e científicos da própria superfície terrestre. Então a gente já tem um avanço bastante grande, tendo em vista de que essas pesquisas começaram muito recentemente na história da Terra. E aí eu trago para vocês alguns dados em relação ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente estava vivendo a Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos começaram aquela disputa espacial, né? Então a gente mandou o primeiro artefato terrestre para a Terra, foi o satélite Sputnik, né? Então esse Sputnik ele passou cerca de 3 meses no espaço. Depois a gente mandou o Sputnik 2, que já foi com um ser vivo, né? Foi a cadela Laika. Depois os Estados Unidos também enviou seus satélites, seus foguetes. O primeiro tripulante de uma nave que saiu da Terra foi um russo chamado Yuri Gagarin. Ele disse uma frase que ficou marcada. Essa frase o planeta é azul. Então, para a gente é muito fácil hoje, através dos livros didáticos, dar essa afirmação, mas
Só nos anos 60 que foi possível realmente confirmar que a Terra ela era de fato azul, né? E a conquista maior foi quando a gente conseguiu pisar na Lua, né? Então, os astronautas da Apollo 11 conseguiram esse feito da gente conseguir pela primeira vez sair da Terra e estar, no caso o ser humano, em outro astro, tá certo? Que é a Lua, que é o nosso satélite natural. Então, falando sobre essas questões, existe um documento bem interessante que é do Correio da Unesco de 1984, por Carl Sagan, que fala sobre o mistério da vida, e ele trata sobre esses assuntos. Então, é um material que eu indico que vocês leiam, tá certo? Compreendam cada vez melhor essa questão do nosso endereço cósmico e coletem o máximo de informação possível, porque vocês depois vão entender que a partir da compreensão desses estudos é possível aqui na Terra a gente solucionar alguns mistérios, algumas questões que é de difícil resposta e que essas respostas podem estar aí nas estrelas, né? A gente pode estar olhando, como diria Carl Sagan, nós somos poeiras das estrelas, e isso aí vem de um consenso científico de que os elementos químicos são formados no interior das estrelas. Então, os elementos mais leves nas primeiras estrelas e depois das explosões de supernovas, os elementos mais pesados que conhecemos. Então, sempre que uma estrela nasce e depois ela morre através de uma supernova, mais elementos são jogados no universo, esses elementos combinados, esses elementos formam substâncias e as substâncias formam a matéria de tudo que a gente conhece. Então, no mais, é isso aí. Depois a gente vem com mais debate, mais conversa sobre geografia, tá certo? E sobre as aplicações desse conhecimento. Um abraço, até mais.